As gimnospermas, elas são o primeiro grupo de plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Elas são representadas principalmente pelos pinheiros, as sequoias e as araucárias, embora existam outras plantas que nós veremos ao longo desta aula. Foi nelas que surgiu o tubo polínico, e o tubo polínico ele conferiu a elas uma independência total da água para a reprodução. Lembrando que nas briófitas e nas pteridófitas, a fecundação depende da água para o transporte dos gametas. Já nas gimnospermas, a fecundação ocorre graças a uma estrutura que nós conhecemos por grão de pólen, e este grão de pólen ele é conduzido da parte masculina da planta até a feminina num processo chamado polinização. E essa polinização nas gimnospermas, ela ocorre principalmente pela ação do vento, o que nós chamamos de anemofilia. E esses grãos de pólen, eles são conduzidos até uma abertura da região feminina, que nós chamamos de óvulo, e essa abertura é chamada de micrópila. E, consequentemente, esses grãos de pólen possuem uma morfologia, como nós veremos em outras imagens. Eles são alados e essa morfologia facilita esse tipo de dispersão. Outra novidade evolutiva que surge nas gimnospermas é a semente, juntamente com as angiospermas, que é o próximo grupo de plantas que nós vamos estudar. Elas são chamadas de espermatófitas, e as sementes elas conferiram às gimnospermas um aumento da sua área de dispersão, ou seja, o embrião não cresce mais junto à planta mãe. Ocorre a colonização de habitats mais variados, ou seja, elas foram ganhando uma independência cada vez maior de ambientes úmidos, e consequentemente essa semente confere proteção ao embrião com suas reservas de nutrientes que são disponíveis nos estágios mais críticos da germinação. Nas gimnospermas, os gametófitos masculinos são conhecidos, conforme já mencionei, por grão de pólen, e o gametófito feminino é chamado de saco embrionário ou megaprotalo, embora este nome não seja muito comum. E nós percebemos que nas gimnospermas os gametófitos eles são extremamente reduzidos e são chamados popularmente de estróbilos, estróbilo masculino, no qual ocorre a produção do grão de pólen, e o estróbilo feminino, que nós chamamos também popularmente de pinha. Nas imagens presentes no slide, nós temos no sentido horário, à direita nós temos uma sequoia. As sequoias são plantas de grande altura, que elas podem atingir até 115 metros de altura, e os seus troncos eles podem exceder até 11 metros de diâmetro, conforme mostra a imagem. Na segunda imagem, nós temos pinhões, que são sementes de uma gimnosperma nativa do Brasil, em especial da região sul, que é a araucária. O nome pinhão é porque justamente ele vem do estróbilo feminino, que nós chamamos de pinha. A terceira imagem é uma pinha, que consiste no estróbilo feminino. Cada uma daquelas unidades presentes na pinha que nós visualizamos é onde ocorre lá na parte mais interna a produção do gameta feminino. Então, cada uma dessas unidades vai constituir um saco embrionário. E na última imagem, nós temos ali o Pinus longeva. É um pinheiro existente nos Estados Unidos que pode viver até 4.000 anos de idade. Então, nas gimnospermas, a fecundação é independente da água. São formados dois gametas, denominados células espermáticas, mas na maioria delas, somente um desses gametas é utilizado. Nós veremos uma exceção mais ao final desta aula. E nas angiospermas ocorre dupla fecundação. Isso nós veremos em detalhes no nosso estudo sobre angiospermas.
E a evolução do óvulo trouxe às gimnospermas algumas vantagens. Dentre elas, inclui-se a retenção dos megásporos, que dá origem ao gametófito feminino. Essa retenção ocorreu dentro de uma estrutura chamada megasporanjo, que ele é carnoso e é chamado nucelo. Em outras palavras, o megasporanjo não mais libera os esporos, ou seja, na parte feminina da planta, os esporos ficam retidos e eles se desenvolvem no óvulo. E o óvulo é formado por 3 estruturas que estão descritas aqui no slide: o tegumento, que após a fecundação originará a casca da semente; o nucelo, que contém um tecido de reserva chamado endosperma primário, ou albumen, mais o saco embrionário, que é a parte do óvulo onde encontra-se o gameta feminino; e o zigoto, obviamente, que estará dentro dessa estrutura, originará o embrião. Nas imagens do slide temos no sentido horário os estróbilos femininos e masculinos, respectivamente. Em geral, nos pinheiros, os estróbilos eles estão presentes na mesma planta, mas existem plantas de sexos separados. E na imagem abaixo, nós temos um fóssil de aproximadamente 110 milhões de anos, denominado Gymnopolistres minor. O nome é porque ele, com certeza, era um polinizador de gimnospermas, e o pólen de coloração amarela presente nele provavelmente era de uma cicadófita, um tipo de gimnosperma. Nesta animação, temos o processo de polinização que ocorre de maneira diferente em 2 grupos de gimnospermas. Sinalizados pela seta, temos a micrópila, que é o local de fixação do grão de pólen, que já foi mencionado anteriormente; o nucelo, que contém o megagametófito, constituído de tecido nutritivo, e arquegônios, que são os locais onde estará presente o gameta feminino; e o tegumento, que após a fecundação se desenvolve no envoltório da semente. Nas coníferas e angiospermas, após a polinização, conforme mostra a animação, o microgametófito produz uma expansão tubular, chamada tubo polínico. Consequentemente, o gameta será conduzido, o gameta masculino, até a oosfera. As cicadófitas e gincófitas produzem um tubo polínico, mas este não penetra o arquegônio. Esse microgametófito ele é austorial e pode crescer por vários meses no tecido do nucelo, absorvendo seus nutrientes. Então, no final do processo, esse grão de pólen rompe-se na vizinhança do arquegônio, liberando os gametas masculinos natantes, multiflagelados, conforme vemos na animação. E esses gametas masculinos nadam até o arquegônio e um deles vai fecundar a oosfera. Dessa forma, percebemos que originalmente o tubo polínico se desenvolveu com a função de absorver nutrientes para a produção de gametas masculinos durante o seu crescimento no interior do óvulo. Então, o primeiro filo que nós vamos estudar é o conífero Phyta. Ele possui cerca de 70 gêneros e aproximadamente 630 espécies. Seus principais representantes são as sequoias, os pinheiros e as araucárias. E nós podemos observar que as folhas, chamadas de aciculadas porque possuem a forma de fios ou agulha, elas se reúnem em grupos denominados fascículos, em especial na família dos pinheiros. Mas na verdade elas são ramos, só que com crescimento limitado. E obviamente é uma adaptação para essas plantas em relação à escassez de água e o frio. E uma curiosidade é que a maioria das espécies de pinos retém as suas acículas por 2 a 4 anos, enquanto o Pinus longeva,
aquele pinheiro que já foi mostrado no primeiro slide, ele pode retê-los por até 45 anos. E o crescimento secundário precoce, conforme está mencionado no slide, ele acarreta o aumento da espessura do caule, o que vai lhe conferir, consequentemente, maior proteção. Então, nas imagens do slide, nós vemos na primeira, na parte superior, os fascículos bem distintos no caule da planta, e na imagem de baixo, obviamente, os estróbilos masculinos, e aquele pó que está se soltando deles é o pólen. Neste slide, na imagem à direita, temos os gametófitos masculinos, chamados de microsporofilos. Em cada um deles, no início da primavera, a célula-mãe dos micrósporos sofre meiose, e cada uma produz 4 micrósporos haploides. Cada micrósporo se desenvolve em um grão de pólen alado, o qual é constituído por 2 células protalares, uma célula geradora e uma célula do tubo, conforme mostra na figura. Esse grão de pólen com 4 células é o microgametófito imaturo. É nesse estágio que os grãos de pólen são liberados em enormes quantidades. Alguns são carregados pelo vento até os estróbilos ovulados, que são os gametófitos femininos. Assim, por volta de 1 ano após a polinização, a célula geradora do microgametófito com essas 4 células sofre divisão, dando origem a 2 tipos de células, uma célula estéril e uma célula espermatogênica, que formará os gametas propriamente ditos. À esquerda, nós temos os grãos de pólen com os microgametófitos imaturos em seu interior. Visualizamos ali as 2 células protalares, a célula geradora relativamente pequena e uma célula do tubo relativamente grande, e cerca de 3 meses depois, o tubo polínico chega à oosfera. Neste slide, que mostra a parte feminina da planta, temos à esquerda o estróbilo ovulado jovem, com seus inúmeros megasporofilos. À direita, uma secção que, em mais detalhes, mostra o megasporócito, que é a célula que sofre meiose, formando os megásporos, e um deles será a oosfera, o gameta feminino. Também se percebe o nucelo, o tegumento e a micrópila, que é a abertura por onde passará o tubo polínico, e delimitado pelo quadro vermelho, entre 2 megasporofilos, vemos um grão de pólen. Agora nós vamos falar da reprodução de maneira geral nas gimnospermas. Nós percebemos na imagem que os microsporângios e os megasporângios, como na maioria das coníferas, estão na mesma árvore, em cones ou estróbilos separados. Mas acontece que os estróbilos masculinos estão maduros, ou seja, prontos para liberar o pólen, enquanto os femininos não. Então, geralmente, os estróbilos ovulados, que são os maduros, eles encontram-se mais próximos do ápice dos ramos, o que favorece a polinização cruzada com outros pinheiros. Então, no ciclo das Coniferophyta, o esporófito forma os estróbilos, que originam os micrósporos e os megásporos, que são os gametófitos masculinos e femininos respectivamente, por meiose. Cada micrósporo sofrerá mitose e originará o grão de pólen, que possui uma célula que forma o tubo polínico, e a outra, que já foi mencionada, que sofre mitose originando os gametas. E cada megásporo irá se dividir por mitose e originará um megagametófito, formando toda a estrutura que nós chamamos de óvulo. Uma das células aumentará de tamanho e formará a oosfera. Ocorre a polinização e o tubo polínico, passando pela micrópila, permite a chegada de um dos gametas até a oosfera. Este gameta fecundará a oosfera, formando
o zigoto e, consequentemente, o embrião, e o gametófito feminino originará o endosperma, que é um tecido haploide, ou seja, só com um conjunto cromossômico, que servirá de reserva para ele. E a partir daí, este embrião formará um esporófito, ou seja, uma nova planta. Nos próximos slides, nós veremos a diversidade de estróbilos presentes nas Coniferophyta. Então, na imagem da esquerda, temos o abeto balsâmico, com seus estróbilos ovulados. Os estróbilos eretos, que têm entre 5 e 10 centímetros de comprimento, não caem inteiro no chão como os de pinheiros. Em vez disso, eles se desmancham quando ainda estão presos nos ramos e liberam as suas sementes aladas. E à direita, na parte superior, temos o lariço europeu, o Larax decidua, que possui suas folhas aciculares que crescem de maneira isolada e dispostas em forma de espiral. E diferentemente da maioria das coníferas, os lariços são decíduos, por isso seu nome científico Larax decidua, e eles perdem as suas folhas ao final de cada estação de crescimento. E abaixo temos o cipreste, em cujos estróbilos as escamas estão agrupadas de maneira compacta, que se abrem apenas quando maduras. Nos teixos, gênero Taxus à esquerda, os estróbilos ovulados e os que portam pólen são encontrados em indivíduos diferentes, ou seja, eles são dioicos. E as folhas e sementes contêm substâncias tóxicas. E abaixo temos um óvulo solitário que cresce em um estróbilo muito reduzido e é envolto por uma estrutura cupular carnosa, denominada arilo, que atrai pássaros e outros animais que os comem, dispersando assim suas sementes. E no junípero, os estróbilos ovulados esféricos são semelhantes aos dos ciprestes, só que as escamas são carnosas e fundidas, e elas que dão origem ao gin e seu sabor e aroma característicos. Nestas imagens temos o Podocarpus, que é uma gimnosperma nativa do Brasil. Elas são dioicas, ou seja, unissexuais, e esta imagem mostra os estróbilos que produzem pólen, e nesta imagem os que produzem os óvulos, respectivamente. Elas possuem folhas aciculares individuais e dispostas de maneira alternada. É uma árvore muito utilizada na ornamentação, embora seja nativa e presentes em inúmeras matas. Nesta imagem temos a araucária, outra gimnosperma nativa do Brasil. Inclusive existe um bioma chamado de Floresta de Araucária, que fica entre o Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. E ali está presente seu estróbilo ovulado, do qual saem as sementes conhecidas popularmente como piões. Neste slide temos o Olemmia nobilis, que é um membro da família das araucárias, considerada a mais rara das plantas, pois ela existe apenas em um profundo cânion de rocha sedimentar e Blue Mountains, no nordeste de Sydney, na Austrália. E à direita, Sequoiadendron giganteum, encontrada na Califórnia. Este indivíduo da imagem, que possui apenas 80 metros de altura, mas estão entre as maiores gimnospermas. O filo Cicadophyta possui os seus representantes chamadas de cicadófitas, que foram bastante abundantes na era mesozoica, e elas possuem hoje cerca de 11 gêneros e aproximadamente 300 espécies. Uma característica marcante é que as suas folhas são agrupadas no ápice caulinar e elas possuem raízes que crescem para cima e que se ramificam muito próximo à superfície do solo. São frequentemente muito tóxicas, contendo grande quantidade de compostos neurotóxicos e carcinogênicos. Muitas abrigam a cianobactéria Anabaena cicade,
que fixa nitrogênio da atmosfera e, consequentemente, contribui para o acúmulo de substâncias nitrogenadas para esta planta. E a sua polinização ocorre quase que totalmente por insetos. Na imagem, nós vemos a espécie Cycas revoluta, fêmea e macho, respectivamente, que possui aproximadamente 1 metro de altura. O filo Ginkgophyta compõe-se de uma única espécie chamada Ginkgo biloba, nativa da China e do Japão. É uma planta arbórea que, ao contrário das outras gimnospermas, no outono adquirem coloração amarelo-ouro e acabam caindo essas folhas no inverno, ou seja, são plantas decíduas. Elas são heterófilas, ou seja, as suas folhas possuem morfologias diferentes entre a base e o ápice do caule. Elas são dioicas, ou seja, possuem sexos separados, e as sementes são envolvidas por um tecido carnoso. E o seu microgametófito, conforme já foi mencionada na animação do segundo slide, ele possui um sistema ostorial semelhante aos das cicadófitas. E registros fósseis mostram que os ginkgos mudaram um pouco nos últimos 150 milhões de anos. Nesta imagem da sequência, nós percebemos as suas folhas em forma de leque ou ventarola, com seus padrões de venação abertos, dicotomicamente ramificados. O último grupo que nós vamos conhecer é o filo Gnetophyta. Ele compreende 3 gêneros atuais, com cerca de 75 espécies. O primeiro gênero é o gênero Gnetum, que consiste em árvores e trepadeiras com folhas grandes e coriáceas. O gênero Ephedra, que é constituída por arbustos ramificados com folhas pouco marcantes e escamiformes. E o Euistia, que possui apenas uma espécie, parcialmente enterrada no solo, com uma parte exposta, que consiste em um disco côncavo e maciço. Nas imagens do slide, na imagem superior, nós vemos a inflorescência megasporangiada e folhas de Gnetum gnemon. Na inferior, a inflorescência microsporangiada, com folhas e sementes carnosas de Gnetum urens. Uma informação importante é que a dupla fecundação, que é quando um único megagametófito é fecundado por 2 gametas de um único grão de pólen, pode ocorrer em Ephedra e Gnetum, semelhante às angiospermas, mas o tecido de reserva da semente não é diploide como ocorre nestas. Neste último slide, nas imagens da esquerda, a Euitschia, que, segundo o autor Peter Haven, é provavelmente a planta vascular mais bizarra. Seu caule produz apenas 2 folhas em forma de fita que se fendem longitudinalmente com a idade. E ela é comum nas áreas desérticas da Angola, Namíbia e África do Sul. Na superior, temos estróbilos ovulados, com um inseto sugando a seiva do estróbilo, e obviamente neste processo ele auxilia no transporte do pólen. Na segunda imagem, vemos os estróbilos microsporangiados. E à direita temos Ephedra trifurca, com estróbilos microsporangiados agrupados, semelhantes às inflorescências das angiospermas, e uma planta feminina de Ephedra viridis com sementes. Percebem-se suas folhas escamiformes, embora discretas, ou seja, inconspícuas. Então é isto, espero que você tenha aprendido um pouco sobre este grupo de plantas e vamos para o próximo agora. Obrigado.